Olá, eu me chamo Júnior Calazans e vamos tratar aqui algumas questões referentes às Escrituras Sagradas. Programa Água Viva com Júnior Calazans. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Neste momento nós iremos refletir a palavra, para tentar compreender e até a partir da honestidade admitir os erros que temos cometido, na intenção de corrigir estes erros. Obviamente, temos adotado posturas e ações na nossa vida, talvez até cotidiana, que muitas vezes têm ferido a lógica, a ética, o que estabelece então o nosso Deus para um formato que nós devemos viver para representá-lo com as nossas reações. Enfim, vamos ao texto que está registrado em Números, capítulo 32, o verso 23, que diz o seguinte: E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando vos achar. O livro de Números, e ele recebe este nome, esse título, justamente por conta das ocasiões em que o povo ele foi contado, né? Ou seja, ele é o quarto livro de Moisés, chamado de Números, justamente por conta da quantidade de vezes em que o povo foi contabilizado, o povo de Israel, a nação de Israel foi contabilizada. Neste livro nós percebemos que, embora Deus, apesar dos milagres que estava realizando entre o povo para o bem de Israel, o povo, devido à sua descrença, ele se manteve disposto a retornar para o Egito por diversas ocasiões. E com isso percebemos que foi muito mais fácil tirar o povo de Israel do Egito do que o Egito dos israelitas. A nação de Israel não queria abrir mão do Egito, porque eles estavam enfrentando uma certa dificuldade no deserto, e por conta disso, eles se achavam melhor instalados no Egito. Entretanto, o povo de Israel estava pecando contra Deus a partir do momento em que eles não acreditavam nas promessas que Deus tinha elaborado e estabelecido para o seu povo. E com isso eu quero refletir sobre esta passagem de Números o seguinte: até quando o nosso pecado ele permanecerá escondido? Até quando manteremos o nosso pecado escondido e continuaremos vestidos com uma roupa supostamente de santidade, uma santidade que nós costuramos, construímos e nos vestimos com ela? Neste pensamento, eu convido você a refletir comigo o seguinte: muitas vezes nós pecamos, até porque a nossa natureza é humana e pecadora. Mas até quando esse pecado vai continuar escondido? Até quando esse pecado vai continuar ocultado? Obviamente, falar sobre o pecado não é uma situação confortável, até porque grande parte dos sermãos nos dias de hoje, eles estão voltados para longe dessa estrutura reflexiva, porque é o que demanda conforto para a alma humana, que mantém ambientes e espaços sendo frequentados com muita frequência. Mas não é nesse tema que eu vou me ater nesse instante. O que vamos falar é o seguinte: sobre o pecado. E se eu continuar pecando? E se eu continuar ocultando? Vai que dá certo, né? Só mais um aninho, só mais um momento. Não fala isso não, meu irmão. O pecado, ele é um perigo, um risco triste para a nossa salvação, para a nossa condição, para a nossa relação, a nossa comunhão com Deus. E a partir do momento em que nós adotamos a postura
de continuarmos em pecado, de continuarmos pecando, eu temo, meu irmão, que este pecado, no dia do juízo, no dia do julgamento, ele te encontre. E a partir do momento que este pecado encontra o ser humano, encontra o indivíduo, ele vai encaminhar o indivíduo para o inferno, para a condenação eterna. Para algumas pessoas, o pecado apenas o vai encontrar somente no dia do julgamento. E é muito tarde. Observe bem o que diz em Romanos, capítulo 2, verso 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Para alguns, o pecado só o vai encontrar no dia do julgamento. E lá não haverá condição alguma de arrependimento. Leia comigo Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 14. Olha o que diz. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros. Essa hora, os livros abriram-se, e ali o pecado vai encontrar o impenitente. E abriu-se os livros, e abriu outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam julgados nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar aos mortos o que nele havia, e a morte e ao inferno deram aos mortos o que nele havia. E foram julgados cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. E se eu não confessar? E se eu não tratar com eles? E se eu não confessar o meu pecado? Eu temo que eles te encontrem somente no dia do julgamento. Somente lá, meu irmão, para você ficar sabendo de antemão. Quando abrir os livros, e o livro que tem em Malaquias 3,16 que diz livro memorial, é o registro dos livros. Lá estarão registrados os nossos pensamentos, obras, palavras, ações, reações, omissões. E lá o pecado estará registrado. E é naquele livro registrado que naquele dia o pecado encontrará o impenitente. Imagine lá, eu escrevendo um pouco para tratar com vocês aqui, neste momento na rádio, e eu me deparo com um escritor chamado Richard Bach, onde ele diz: cuidado você quando estiver preparando um sermão, para que você não esteja escrevendo, registrando a sua própria sentença. Aí eu penso, meu Deus, rapaz, a gente pensa bastante sobre isso. E aí eu peço, Senhor, traz sobre mim a tua graça, Senhor. Traz sobre mim a tua graça, porque eu necessito, eu dependo. E neste momento nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira como estamos manuseando a palavra e o que a palavra está trazendo para a nossa vida também como conserto. E a partir de identificar esse conserto, deve-se haver o arrependimento. E aí, voltando à reflexão, mas e se eu não me arrepender? E se você não se arrepender? Eu temo que o pecado te encontre somente no dia do juízo. Eclesiastes 2,14 diz o seguinte: trema, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus há de trazer juízo, até o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Ele está falando do julgamento. E aí você me pergunta, mas Calazans, como é que eu resolvo este problema, meu irmão? Como é que eu resolvo esse grande problema?
Eu vou te dizer uma coisa simples. Uma coisa muito simples. Escuta essa frase. Se você não encontrar o seu pecado para se arrepender dele, ele te encontrará para te matar e te condenar e te mandar para o inferno. O que é que você tem que fazer? Antes que o seu pecado te encontre e te mate, encontre ele e mate ele. Como matar o pecado? Encontre com ele. Confesse ele. Mate ele. Se arrependa dele e abandone ele antes que ele te mate e te condene. Não espere. Não espere de hipótese alguma que o pecado te encontre. Antes, se antecipe, antes, encontre ele. Se arrependa e mate ele. Identifique o pecado. Lide com ele. Exponha o pecado. Se arrependa dele e abandone o pecado antes que ele te mate. É assim que tem que ser, meu irmão. Se você não encontrar o seu pecado para se arrepender dele, ele te encontrará para te matar. Mas como é que resolve isso? Eu vou repetir nesse momento. Hoje ainda, lide com o seu pecado. Presta atenção. Lide com o seu pecado. Ei, presta atenção. Eu não estou falando aqui que pecado é somente adulterar, matar, não. Em hipótese alguma. Cobiça, pecado. Rancor, ressentimento, inveja, ódio, raiva, é pecado. Avareza, propina, coisas ilícitas, sujeira, pecado. Balança enganosa é a abominação do Senhor. Olha esse olerite, esse balanço, essa nota fiscal, suborno, propina, tudo é pecado. Internet, clique daqui, clique dali, sites pornográficos, pornografia e imoralidade, é pecado. Eu não estou falando aqui de acidente, inclinação. Eu estou falando de prática, hábito. Pecado não confessado, coisa suja, fornicação, é pecado. Por que você está flertando com aquela mulher no WhatsApp? Ela não é sua? Pecado. Por que você está flertando com aquele homem no WhatsApp, no trabalho? Ele não é seu? Pecado. Falta de perdão é pecado. Se você não encontrar com o seu pecado vai te encontrar. E eu termino aqui com 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovado. Faça um autoexame, meu irmão. Uma análise pessoal. Você já viu na Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos estavam lutando contra Saddam Hussein e tinha 2 mísseis. E um dos mísseis era o Tomahawk. Tomahawk era um míssil que tinha o objetivo, a proposta de interceptar um outro míssil. Ou seja, ele foi criado com esta finalidade exclusiva. Então o que é que acontece? Ele interceptava os mísseis iraquianos. Ou seja, o míssil sai do Iraque para Franca. Ele vai atingir Franca. Então, para que isso não aconteça, envia-se o quê? Envia-se o míssil Tomahawk. O míssil Tomahawk, naturalmente, com a sua finalidade, ele vai encontrar o míssil que foi lançado em direção a Franca e vai interceptar esse míssil, fazendo com que este míssil não alcance a cidade e não cause aquele transtorno, aquela confusão. E o que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer que o pecado, ele já foi lançado. E você precisa interceptar o pecado. Como você consegue interceptar esse pecado? Você precisa lançar o seu Tomahawk. E esse seu Tomahawk, ele vai interceptar o seu pecado. Do contrário, ele cedo ou tarde vai te atingir.
Então você precisa enviar o seu tomahawk para impedir o pecado de chegar até você. O tomahawk nada mais é do que você lidando com o seu pecado. Então lide com o seu pecado. Se arrependa do seu pecado. Deixe o seu pecado. Abandone o seu pecado. Lide com ele com gravidade, com seriedade, com responsabilidade. E seja batizado na convicção do pecado antes que ele te alcance. Porque quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aqueles que as confessa e as deixa, alcançará a misericórdia. Há perdão para nós. Há perdão para o seu pecado. Não importa qual o pecado. Desde que você lide com ele. Desde que você o confesse. Desde que você se arrependa. Desde que você abandone. Há perdão para todos os pecados. Apenas sob a condição de arrependimento. O arrependimento e a confissão é o caminho. Confissão do pecado é o caminho. Feche os teus olhos e ore comigo neste momento. Pai, te damos graça por esta palavra que o Senhor traz à nossa reflexão neste momento. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor continue e faça com que esta palavra venha germinar e continue nos fazendo pensar e refletir a respeito de quem somos e quem queremos ser no Senhor Jesus. Faz com que nós possamos identificar o pecado que há dentro de nós e a partir deste momento venhamos nos arrepender com verdade diante do Senhor com a ajuda do Teu Santo Espírito. É o que eu te peço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Programa Água Viva com Júnior Calazans.